No Papo de Mãe de hoje, nós vamos falar sobre a importância da sintonia dos pais na educação dos filhos. Sabe aquela velha história? Pergunta para sua mãe, ou a mãe fala assim, né? Ah, espera até seu pai chegar. Então, isso não é nada interessante dentro de uma família e a psicóloga Sandra Bittencourt explica pra gente o porquê. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Quando um homem, né, um casal, um homem e uma mulher resolvem ter um filho, é porque eles já namoraram, já casaram, mas cada um veio de uma educação diferente, de uma criação diferente. Então, na hora de ter um filho, essas diferenças aparecem mais? Aparecem mais, porque cada um traz a sua história, como você mesmo disse, e cada um traz o que nós chamamos de seu sistema familiar, não é? E aquilo é a referência para eles, né? Para cada um deles. Mas, de verdade, e não é só quando surge a questão do filho, não é? Você já vem tentando afinizar uma nova construção a partir disso. Tá certo? Não é naquele momento que então vai se afinar os instrumentos. Não é bem assim. Deveria ser com antecedência. Não é? Quando a gente fala em sintonia no processo de educação, a gente quer dizer exatamente o quê? Justamente isso, não ter aquele papel do bonzinho e do malzinho? Exatamente quer se dizer sintonia do que tem a ver com a direção, com o direcionamento educacional da família, educacional dos filhos, né? Porque cada um traz o seu jeito, cada um tem o seu estilo de ser, né? A sua forma, a sua personalidade. Então, ninguém vai ficar igual ao outro e assim por diante. O bonito, na verdade, é a questão da diversidade, mas o direcionamento precisa ser único. Pode ser que o estilo não seja único por causa das diferenças, mas a direção é fundamental. Antigamente tinha, né, na educação era bem isso, o pai tinha que ser o bravo, né, o que dava a ordem e tal, a mãe era a doce, que calma, tal, tá lá para apaziguar. Hoje em dia, não pode mais ter essa diferenciação, os dois têm que entrar num ritmo, sem perder, claro, sua identidade, mas entrar numa sintonia para lidar com o filho? Sempre, né? Porque isso só é construído a partir do espaço de diálogo, de conversa que esse casal estabelece. E a gente percebe a grande dificuldade de se conversar. Muitas vezes se convive, se está embaixo do mesmo teto e assim por diante, não é? Compartilha várias coisas, principalmente hoje em dia as contas, não é? Mas vamos dizer assim, o espaço de conversa, o espaço de entendimento precisa ser construído. Eu preciso aprender a falar. Muito antes de aprender a falar, é mais importante ainda que eu saiba ouvir. E aí as coisas vão se construindo. Porque na hora que começa o processo dos filhos, os filhos, eles sempre nos surpreendem. E quando eles nos surpreendem, vem o nosso emocional. E se o nosso emocional não está equilibrado ou direcionado, né, dentro de um aspecto educacional, nos pega de surpresa e aí nós podemos ter comportamentos instintivos e que às vezes assusta, inibe o comportamento adequado, desagrada o companheiro ou a companheira, o parceiro e a parceira, e aí começam as desavenças. Né? Pode até dar separação de um casamento justamente por causa de divergências na educação com o filho. Não devia ter falado assim com o menino. Ah, você que é muito... Né? Começa nesse processo e aí um deles começa a se sentir excluído daquela relação. E começa a se afastar, na verdade. Então, a criança só fica bem e a família fica mais equilibrada quando a direção é única. E essa direção precisa ser acertada, não é? Porque você imagina um barco no mar, se cada hora que um fala, o barco muda o leme para uma direção. É verdade. Anda em círculos e não chega a porto seguro nenhum. E aí todos se prejudicam com isso. Tá certo, Sandra. Muito obrigada.